A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito feliz por poder partilhar com você hoje uma palavra da parte de Deus neste dia que antecede o Dia dos Pais. Quero dedicar o programa de hoje a você, pai, e parabenizar você pela bênção que você tem sido em sua casa, em sua família e na vida de seus filhos. Ser pai é uma das mais lindas e nobres missões que Deus confiou ao homem. E o meu desejo é que você seja um pai segundo o coração de Deus, que você não abra mão dos seus filhos e que você seja um grande referencial e exemplo para os seus filhos. O programa de hoje foi preparado para você e nós desejamos que Deus abençoe profundamente a sua vida e que esta mensagem edifique o seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria que nesse dia que antecede ao Dia dos Pais, que nós temos aqui a presença do reverendo Silas Fiuza Gavioli. O reverendo Silas é pastor da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, Campinas, São Paulo. Seja bem-vindo aqui no Verdade e Vida, reverendo. Muito obrigado, presbítero Daniel. Reverendo Silas, nós conversávamos aqui, nos próprios escritos aqui, existem mais de 1.600 referências bíblicas sobre a palavra pai. Mas o que nós vemos nos nossos dias, apesar de tanta referência bíblica, é que hoje a questão da paternidade responsável está cada vez mais difícil na sociedade em que vivemos. A que devemos esse tão grave problema da sociedade? Certa vez eu li um livro cujo título era Pais Ausentes, Filhos Carentes. E com certeza o custo social é muito grande devido à ausência dos pais, quer seja pelo trabalho excessivo que realizam, porque querem ganhar muito dinheiro ou querem sustentar sua família, ou até mesmo pela irresponsabilidade social e marginalidade, presbítero. Nós trabalhamos com uma entidade social onde temos muitos alunos que os pais estão presos. Há também uma situação em que o pai gera o filho e depois abandona o seu lar. Não está presente no lar e não cuida do seu filho, não dá exemplo de vida para o seu filho. Existem muitas causas, mas sobretudo a irresponsabilidade paternal faz com que a criança cresça sem referência de ser um homem íntegro na sociedade, sem referência de carinho, de atenção e de orientação também. O que nós temos observado ao longo desses dias é que as pessoas hoje estão transferindo. Alguns chegam a dizer que estão terceirizando, o pai está terceirizando para a mãe, que por sua vez terceiriza para a secretária em casa, que por sua vez terceiriza para a professora da escola dominical, que por sua vez terceiriza e por aí vai. E com isso nós temos tido problemas sérios na nossa sociedade nos dias atuais por conta dessa falta de responsabilidade. O porquê é só o fato das pessoas que estão querendo ganhar dinheiro que estão terceirizando a educação dos filhos? Não somente a questão do financeira, até idolatria pelo trabalho, mas também pela própria marginalidade, né? Cresce a violência, cresce a marginalidade, o desejo de ganhar dinheiro fácil. Eu sou pastor de uma igreja que trabalha com periferia e eu sei que existem muitos pais que se envolvem com a marginalidade e perdem a vida ou partem para outro casamento, abandonam sua família. E essa é uma das causas mais graves na sociedade, que a igreja precisa intervir através de diversas ações na sociedade. Sair das quatro paredes, sabe, presbítero Daniel? Sair das quatro paredes e intervir, educar essas crianças, trazer referência para esses pais e ajudá-los a conscientizar de que o custo familiar para a criança é grande, mas o social é maior ainda. O custo da paternidade irresponsável, nós vimos que ele é por demais
pesado, é grande. E hoje nas escolas, quando o pai já vai fazer a matrícula do filho, já tem. Antigamente era o pai e a mãe. Hoje já é quem cria, o avô ou a avó, por conta de uma separação. Hoje, por qualquer coisa, o pai diz incompatibilidade de gênio. Aí se separa e, como consequência, o filho vai ser problema, certo? Nos dias atuais. Como a igreja, o que é que a igreja pode fazer em relação a essa realidade tão presente nos dias atuais? A igreja precisa trabalhar com a criança no contexto da família, ou seja, é preciso também trabalhar a família. Os papéis, a importância de cada papel, do pai, da mãe e a responsabilidade. Agora, é muito difícil fazer isso, porque a força da sociedade, da cultura presente é muito mais forte. Mas eu conheço um poder que pode transformar, a partir do indivíduo, a toda a sociedade, que é o poder do Evangelho. Eu conheço casos de pais, eu quero até citar um, esse rapaz, ele vivia nos bares, jogando bola, era um trabalhador honesto, mas ele não ligava para a sua família. Ele tinha um filho apenas, e andava armado, era valentão. Mas um dia eu visitei, a gente falou de Jesus para ele, e ele me perguntou, mas eu posso jogar bola no domingo? Eu disse, não tem problema, venha para Jesus. E ele veio, hoje é um diácono da igreja, ele não joga bola no domingo, porque ele tem que cuidar da família, né? Ele parou de investir seu tempo com os amigos e passou a investir na família. Ele tem uma foto num jornal da cidade onde ele entrega o revólver dele para o delegado. Ele é um segurança da nossa cidade, mas ele hoje sabe usar as suas ferramentas com responsabilidade. É um diácono hoje da nossa igreja e é um homem de fé. E hoje ele tem 2 filhos, presbítero Daniel. E ele é um pai exemplar para esses 2 filhos. Então eu creio que o único poder que pode mudar essa cultura, essa sociedade, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Reverendo Silas, muito obrigado. O senhor falou de uma ONG, nós vamos voltar numa outra oportunidade, tratando dessa questão ainda que envolve criança, porque o senhor tem uma ONG que abriga mais de 500 crianças e adolescentes. Nós vamos tratar sobre esse assunto, sobre responsabilidade social da igreja. Mas, por enquanto, nós vamos ouvir a música e depois vamos voltar com a mensagem da Palavra de Deus, que o reverendo Hernandes Dias Lopes vai tratar hoje sobre paternidade e sobre paternidade responsável à luz da Palavra de Deus. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar com fome dentro da cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma locação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar com fome dentro da cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo.
e se encontra com Cristo. Nós estamos hoje com o propósito de conversar com você sobre um dos assuntos mais relevantes da vida familiar e da vida cristã. Eu quero conversar com você sobre a pessoa e a figura de um pai que não abre mão de seus filhos. Na verdade, a paternidade é uma das missões mais nobres, mais solenes e mais difíceis que um homem pode exercer na vida. Há homens que alcançam as alturas excelsas do sucesso e da fama, que colhem vitórias esplêndidas e magníficas fora dos portões, mas que colhem também derrotas amargas e fatídicas dentro do lar. Há homens que chegam ao apogeu da glória, que conquistam sucesso profissional, que acumulam riquezas, que ornam a parede do seu escritório de diplomas, que ajuntam medalhas de honra ao mérito, mas ao mesmo tempo fracassam dentro do lar. A Bíblia nos fala de alguns homens piedosos, homens que tiveram grande projeção no cenário espiritual do mundo inteiro. Homens como Abraão, como Isaque, como Jacó, como o sacerdote Eli, como o grande juiz de Israel, Samuel. Homens que foram influentes no seu tempo e na sua época, mas homens que falharam como pais. Hoje eu quero conversar com você sobre um pai que não abriu mão dos seus filhos, pelo menos num dos períodos da sua vida. Hoje eu quero conversar com você sobre Davi, um pai que não abriu mão de seus filhos. Este relato pode ser acompanhado no texto de 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi e os seus 600 homens chegam à cidade de Ziclag, sua cidade refúgio, e percebem que os amalequitas tinham dado contra aquela cidade, ferido a cidade, queimado a cidade, tirado e roubado os espojos da cidade, os despojos da cidade, e levado cativos os filhos, as filhas e as mulheres. Diz a Bíblia que quando Davi vê aquele quadro doloroso, Davi começa a chorar, até não ter mais forças para chorar. Seus homens, aliados dele, se revoltam contra ele, conspiram contra ele para apedrejá-lo e matá-lo. Nesse momento de angústia, diz a Bíblia que Davi se reanimou no Senhor seu Deus e buscou a Deus em oração e pediu a Deus sabedoria e estratégia para tomar de volta seus filhos, suas filhas, sua família e os seus bens. Eu quero que você agora olhe comigo quais são as características de um pai que não abre mão de seus filhos. Em primeiro lugar, diz a Bíblia que Davi chorou. Nós precisamos de pais que saibam o que é chorar pelos filhos. Nós precisamos de pais que vertam lágrimas pelos seus filhos. Nós somos uma geração que desaprendeu a chorar pelas verdadeiras causas. Às vezes choramos diante dos melodramas da vida. Às vezes desperdiçamos lágrimas por razões absolutamente inócuas. Mas nós deveríamos chorar pelos nossos filhos. Chorar para que eles sejam salvos, chorar para que eles sejam restaurados, chorar para que eles conheçam a Deus, chorar para que eles não sejam engolidos e envelopados nesse sistema pervertido de um mundo posto no maligno. Davi chorou, e chorou em público, chorou para todo mundo ver. Porque quem chora está dizendo que alguma coisa está errada. Quem chora não aceita a decretação da derrota na vida dos filhos. Quem chora não suporta enfrentar uma situação de fracasso sem reagir. Diz a Bíblia que Davi chorou em público para todo mundo ver que ele estava sofrendo uma grande perda e não podia conformar-se com ela. A segunda marca de um pai que não abre mão dos seus filhos é que o texto diz que Davi não apenas chora e se angustia, mas diz a Bíblia que Davi reage e se reanima no Senhor, seu Deus.
Talvez você, pai, tenha chorado, mas você tem cada dia mais naufragado na desesperança, no desespero. Talvez você tenha chorado, mas você não tem se levantado para reagir diante das circunstâncias. Talvez você tenha perdido paulatinamente, pouco a pouco, o controle da vida de seus filhos. Eles não obedecem mais você. Você não sabe que hora que eles saem de casa, que horas eles voltam para casa. Você não tem mais acompanhado quem são os amigos de seus filhos, como é que é a agenda de seus filhos. Seus filhos já não têm mais diálogo com você. Talvez você não consiga mais penetrar no coração de seus filhos, na agenda de seus filhos, e você está desanimado. Não basta chorar. É preciso reanimar-se. É preciso reagir. É preciso colocar-se diante de Deus e buscar de Deus uma saída, uma solução. É preciso buscar do alto algo que venha do céu para encorajar o seu coração, para reanimar a sua alma, para levar você a uma atitude, a uma postura de não conformismo, mas de ação e de reação nesta volta, nesta captura, nesta restauração de seus filhos. É muito importante reagir. E a Bíblia diz que Davi reagiu não porque era forte, não porque tinha muita gente do seu lado, não porque o inimigo era fraco, não porque ele tinha estratégias, não porque ele era valente. Ele se reanima, diz a Bíblia, no Senhor seu Deus. Quando você põe os seus olhos em Deus, não há causa perdida. Quando você põe os seus olhos em Deus, você não abre mão dos seus filhos. Quando você se volta para Deus, você não aceita a decretação da derrota na vida de seus filhos. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para povoar o inferno. Seus filhos são filhos da promessa, seus filhos são herança de Deus e você não pode abrir mão deles. Mas em terceiro lugar, diz o texto que Davi não apenas chora e reage, diz o texto que Davi ora. Não se trata de uma reação de bravatas, de valentia humana, de truculência dentro de casa. Não se trata de agora você agir com punho de aço com os seus filhos. É preciso que você reaja, mas caia de joelhos. É preciso que você entre nessa luta compreendendo que não é com armas carnais que você vai vencer, que você vai tomar os seus filhos de volta. Você precisa reagir, mas reagir diante de Deus com humildade, com lágrimas e com joelhos dobrados. Não há causa perdida quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus. Não há causa perdida quando nós entendemos que Deus é nosso parceiro e que Deus é nosso aliado e que nós temos o Todo-Poderoso do nosso lado. Eu quero encorajar você, pai, neste momento, a não abrir mão de seus filhos, a chorar pelos seus filhos, a reagir em favor dos seus filhos, mas a colocar-se de joelhos em favor de seus filhos. De você, pai, ser um intercessor, de você ser um reparador de brechas, de você ser alguém que se coloca diante de Deus em favor de seus filhos. Talvez, pai, você não consiga mais falar de Deus para os seus filhos, mas você pode falar dos seus filhos para Deus. Talvez mais importante até do que falar com eles de Deus, é você falar deles para Deus. É de você colocá-los no altar de Deus. É de você nunca desistir de seus filhos. É de você nunca abrir mão de seus filhos. É de você colocar os seus filhos em oração e lágrimas diante do trono da graça. Porque desta maneira, Deus há de abrir um caminho. Deus há de abrir uma porta. Deus há de enviar alguém para ser uma bênção e um mensageiro dos céus na vida de seus filhos. Para que os seus filhos possam se voltar para Deus, para que seus filhos possam se reconciliar com Deus, para que seus filhos possam ser salvos, perdoados, restaurados e instrumentalizados nas mãos de Deus. Mas é tão importante entender outra coisa. A Bíblia diz que Davi não apenas chora, Davi não apenas reage, Davi não apenas ora, Davi recebe uma promessa de Deus em favor ou em relação aos seus filhos. Porque a oração de Davi foi muito simples. Davi orou assim: Senhor, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Notem que os amalequitas tinham capturado seus filhos. Os amalequitas tinham saqueado a sua família.
Os amalequitas estavam dominando e escravizando os seus filhos e as suas filhas. Os amalequitas estavam festejando por causa daquele saque, por causa daquela situação de opressão, de cativeiro. Então, a oração de Davi foi esta: Senhor, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E Deus respondeu para Davi: persegue Davi, porque tudo quanto o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Eu quero lhe dizer que quando você ora, Deus responde. Quando você fala com Deus, Deus fala com você. Quando você coloca a sua causa no altar de Deus, os céus se movem na sua direção. Quando você ora, Deus abre o caminho. Quando você ora, Deus desbarata o inimigo. Quando você ora, você desarticula todas as sanhas e artimanhas e manifestações e articulações do inferno. Quando você ora, Deus se manifesta valorosamente em sua defesa para trazer a você estratégias, para lhe dar forças, para lhe dar coragem, para lhe dar a bênção da restauração da sua casa e da sua família. Diz a Bíblia que Deus promete para você vitória, não ausência de lutas. Deus promete para você chegada certa, não caminhada fácil. A Bíblia diz que agora Davi se reanima, porque Deus deu uma palavra para ele. Ele tem uma promessa de Deus. E quando você tem uma promessa de Deus, você é um leão, você é um gigante, você é invencível, você é imbatível, você não se desanima, você não naufraga, você não deixa os joelhos ficarem trôpegos. Diz a Bíblia que Davi sai em defesa da sua família. 200 homens dos 600 valentes de Davi ficaram para trás, de cansados que estavam. Mas Davi tem uma promessa e ele não retrocede, e ele não deixa que o cansaço, que a fadiga, que as dificuldades o vençam. Ele tem uma causa para lutar, ele tem algo para tomar de volta, importantíssimo, a sua casa, a sua família, os seus filhos. Diz a Bíblia que Davi agora não apenas sai e luta, mas Davi agora batalha contra os inimigos, triunfa contra os inimigos e toma de volta tudo aquilo que era seu. Eu quero dizer para você, pai, que você também pode sair e lutar pelos seus filhos, que você não pode abrir mão de seus filhos, que você não pode entregar os seus filhos para o mundo, que você não pode entregar os seus filhos para as artimanhas do pecado, que você não pode entregar os seus filhos para a perdição, você não pode abrir mão de seus filhos. Talvez a luta seja realmente dolorosa, talvez uma luta renhida, talvez uma luta que lhe custe lágrimas, talvez uma luta que lhe custe oposições de muitas pessoas, talvez uma luta até solitária, mas em nome de Jesus, não abra mão de seus filhos. Deus não deu filhos para você, para os seus filhos estarem nas drogas, para os seus filhos estarem na bebedeira, para os seus filhos estarem na jogatina, para os seus filhos estarem numa vida promíscua, para os seus filhos estarem envolvidos pela ganância, o amor ao dinheiro, ou secularizados deste mundo, sem Deus e sem esperança. Deus deu filhos para você, para que esses filhos sejam coroas de glória nas mãos do Senhor. Deus deu filhos a você, para que esses filhos sejam reparadores de brechas, para que esses filhos sejam canais de bênção, para que esses filhos sejam vasos de honra, para que esses filhos sejam bênção nas mãos do Eterno. Não abra mão deles. A Bíblia diz que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi trouxe de volta os seus filhos. Nenhum ficou para trás, nenhuma filha ficou para trás, nada daquilo que o inimigo havia tomado ficou nas mãos do inimigo, tudo Davi tornou a trazer. Eu quero dizer para você hoje que este é um momento de restauração na sua casa, de restauração na sua família. E eu quero encorajar você em nome de Jesus a levantar-se, a orar, a agir, a lutar e a celebrar a vitória que Deus há de lhe dar. Esse é um tempo novo em que você há de lutar pela sua família. Nada é mais importante para você do que a sua família. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Deus lhe deu esse tesouro e você precisa cultivar, guardar, proteger este tesouro valioso que Deus colocou em suas mãos. Eu espero que hoje, Pai,
você, ao escutar esta mensagem, possa tomar uma decisão de lutar pela sua família, de colocar a sua família nas mãos de Deus e de consagrar a sua família a Deus, para que você e a sua casa, à semelhança de Josué no passado, possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus filhos e parabéns pelo Dia dos Pais. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus, porque nós não criamos filhos para o cativeiro, não geramos filhos para a morte. Nossos filhos são filhos da promessa e são heranças de Deus. Por isso devemos lutar por eles e jamais abrir mão dos nossos filhos. Você, pai, foi chamado por Deus para ser um exemplo para seus filhos, para conduzi-los aos pés do Senhor. Não abra mão dos seus filhos, porque eles são heranças de Deus. Chore por eles, ore por eles, lute por eles e os coloque aos pés do Senhor Jesus. E se você deseja essa mensagem, ligue agora mesmo para 0800 119 105 e teremos o imenso prazer em disponibilizá-la tanto em CD como em DVD. E nesse domingo que estaremos comemorando os Dias dos Pais, queremos que você, pai, visite com o seu filho, com a sua esposa, a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical para todas as idades, para crianças, adultos, jovens, e também o culto de pregação da Palavra de Deus, onde nós estaremos louvando e adorando o nosso Deus, especialmente nesse domingo do Dia dos Pais. Queremos que o programa Verdade e Vida chegue a você todo dia, toda hora. Basta que, no entanto, você acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e ali você assiste várias mensagens que aqui são pregadas no programa Verdade e Vida, através do nosso site www.verdadevida.com.br. Até o próximo programa, quando estaremos aqui com mais um Verdade e Vida, desse mesmo horário, nessa mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora 0800 119 105. Ao ligar, comprando ou não, você receberá gratuitamente um Cada Dia, com meditações de coragem e fé para ajudar no seu crescimento espiritual. Este DVD com as mensagens do Reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos, até quando devemos perdoar, e um clamor por avivamento, custa apenas R$30. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção do Verdade e Vida. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.